Pessoal, bem-vindos para a nossa aula 7 de Físico-Química no tema de concentração de soluções. Hoje eu vou tratar aí o assunto de fração molar. Ela é tão simples quanto o título em massa e o título em volume, tá bem? Então vai ser um vídeo mais rápido, certo? Então, gente, olha, qual é a fórmula para a gente calcular a fração molar do soluto ou do solvente? No caso, para calcular a fração molar do soluto, representado aí por x1, basta a gente pegar a quantidade de matéria de soluto e dividir pela quantidade de matéria de solução. E se a gente quiser calcular a fração molar do solvente, x2 no caso, é só a gente pegar a fração molar do, é só pegar a quantidade de matéria do solvente e dividir pela quantidade de matéria da solução. Vamos trabalhar com um exemplo, tá certo? Então, imagina aqui, ó, que nesse recipiente nós temos aí 116 gramas de cloreto de sódio e temos também 360 gramas de água, os dois dissolvidos aqui, ó. Tá certo? Então, o sal dissolvido aqui na água dentro desse recipiente. Aí você se depara com a seguinte pergunta, ó. Qual a fração molar do cloreto de sódio? Certo? Então, gente, como é que a gente vai calcular a fração molar se aqui só foi fornecida a massa em gramas de cada componente da solução? Então, é muito fácil. A primeira coisa que a gente tem que fazer é converter essa quantidade de matéria aqui, essa massa em gramas, em quantidade de matéria da seguinte maneira. Ó. Vamos fazer aqui no cantinho. Primeiro, vamos colocar aqui M1. M1 é a massa do soluto. São 116 gramas de cloreto de sódio, certo? E vamos separar aqui também a massa do solvente, que é o M2. M2 é igual a 360 gramas de água. Como é que a gente converte isso aqui para a quantidade de matéria? Basta a gente pegar lá na tabela periódica a massa molar de cada elemento que forma a substância e somar. Então, no caso aqui, ó, a massa molar do cloreto de sódio vai ser como que a gente vai calcular isso? Lá na tabela nós temos que o sódio ele equivale a 23 gramas por mol. Cada mol de sódio pesa 23 gramas. Aí a gente soma isso com a do cloro. A do cloro são 35 gramas por mol. Esses dados você obtém na tabela, tá certo? Então, a soma desses dois aqui vai dar a massa molar do cloreto de sódio. Isso daqui vai ser igual a 58 gramas por mol. E daí, o que isso tem a ver com isso aqui? Ora, se 58 gramas equivale a 1 mol, então 116 gramas equivale a quantos mol? É só fazer o cálculo aí dessa regra de 3, certo? 58 vezes x vai ficar 58x, 116 vezes 1, 116. X é igual a 116 dividido por 58. Então, no caso aqui, x vai ser igual a 2 mol. Então, galera, ó, a massa do soluto equivale aí, ó, a 2 mol. Então, 116 gramas de cloreto de sódio equivale a 2 mols de cloreto de sódio. Tá certo? A gente tem que fazer o mesmo procedimento para calcular a quantidade de matéria de água, tá certo? Eu vou deixar o cálculo da quantidade de matéria de água para vocês fazerem, certo? Mas já vou logo adiantando aqui, ó, que a quantidade de matéria do solvente vai ser igual a 20 mol de água, tá bom?
Se você tiver dúvida nesse cálculo aqui, nesse mesmo cálculo, só que do solvente, manda um e-mail aí para mim que eu lhe ajudo, tá bom? Então, ó, nós já temos agora N1 e N2. É o que nós precisamos, né, para poder calcular a fração molar. Ah, mas professor, tem um detalhe, a gente tem o N1 e N2, não tem o N. Gente, o N, a quantidade de matéria da solução, é a soma da quantidade de matéria do soluto mais a do solvente. Então, ó, o N é igual a N1 mais N2, certo? Então, nesse caso aqui, a quantidade de matéria da solução vai ser igual a 2 mais 20, igual a 22 mol, tá bom? Então, agora o que é que a gente vai fazer? Agora que a gente já tem a quantidade de matéria de solução e tem aqui a quantidade de matéria de soluto, a gente vai pegar esses dois dados e aplicar nessa fórmula aqui para calcular a fração molar do cloreto de sódio, que é o soluto, tá bom? Então, ó, quantidade de matéria do soluto, perdão, fração molar do soluto é igual à quantidade de matéria do soluto dividido pela quantidade de matéria da solução. X1 vai ser igual a N1, são 2 mol, dividido pelo N, que são 22 mol. A fração molar do soluto vai ser igual a 0,1. Então tá aqui, ó, o resultado da fração molar do soluto. Para cada 1 mol de solução, nós temos 0,1 mol de soluto, tá bom? Se a gente quisesse calcular a fração molar do solvente, no caso da água aqui, basta a gente pegar o N2, ó, são 20 mol, e substituir aqui, ó, no lugar do N1 é o N2. Então a fração molar da água é igual a 20 dividido por 22. A fração molar do solvente são 0,9. Assim como no título em massa e em volume, a soma da fração molar do soluto com a fração molar do solvente sempre é igual a 1, tá certo? Então, ó, é fácil observar isso. X1 é 0,1 mais 0,9, isso aqui é igual a 1. Se no final você fizer essa soma aqui e não der igual a 1, desconfie que pode ter alguma coisa errada, tá bom? Então, gente, hoje foi rápido, tá bom? Eu vou dedicar os próximos vídeos aí à resolução de exercícios com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, espero que essas aulinhas tenham ajudado também no seu estudo e qualquer dúvida, poste nos comentários ou manda um e-mail para o guiadeciências@gmail.com. Tá legal, gente? Então, até a próxima. Obrigado aí pelo pessoal que está assistindo os vídeos e comentando, tá bom? Então, até lá. Tchau, tchau.